Muito bem, meus amigos. Por falar, como eu sempre digo, em versão, né, que às vezes é atemporal, às vezes não. Às vezes a questão que fala da versão 1, da versão 2, numa outra versão não é a mesma coisa. Essa é uma questão que eu acho muito interessante. Este enunciado eu acho muito interessante. Veja lá o porquê. Um usuário de um computador com Windows 7 está utilizando o navegador Google Chrome versão 65. Eu vou aqui arriscar uma coisa. Se eu lhe perguntasse agora qual é a versão, se é que você usa o Google Chrome, tá? Mas qual é a versão do Google Chrome ou qual é a versão do Mozilla Firefox que você está usando, provavelmente você diria, como assim, professor? Qual versão? Eu uso o Google Chrome. E eu então diria, não, eu uso a versão 65. E vocês, o quê? Já tem 65 versões desse negócio? Muitas bancas, a VUNESP tem feito isso com mais frequência, de uns tempos para cá, colocam essa informação, porque o candidato um pouco menos preparado, ele poderia dar importância a isso. Imagina você, eu já estou tenso. Cheguei na parte de informática, leio isso aqui, ó, um usuário de computador com Windows 7, eu digo, legal, o Windows 7 eu conheço. Está utilizando o navegador Google Chrome versão 65. Fala, ferrou, eu não sei qual é a versão 65. Essa questão não é de Windows 7, essa questão não é da versão 65 do Google Chrome, na verdade esta versão nem é do Google Chrome, é uma versão, essa questão é sobre a versão de uma página web em termos de armazenamento no sistema operacional Windows, seja ele qual for. Muito bem, então o usuário está navegando para realizar a busca por informações sobre cursos de informática. Ao localizar uma página com informações interessantes, o usuário decide por salvar a página. Nessa situação, um dos tipos de salvamento da página página da web, vírgula. E aí nós temos algum complemento. Ora, meus amigos, essa questão, ela vem da raiz conceitual do capítulo internet. Quando a gente fala no capítulo internet sobre protocolos, chega lá numa parte do protocolo HTTP, que é o protocolo que se usa para acessar uma página web, normalmente os profissionais neste momento ou em outro similar debatem o formato padrão de construção de página web, que é o formato HTML, justamente porque algumas bancas usam esta sigla HTML para tentar confundir o candidato em relação ao protocolo HTTP. Claramente não é o que esta questão está propondo, tá? Mas de qualquer forma isso é muito comum que se faça. Ora, então, qual é o formato padrão até? Não é nem só um dos tipos de salvamento. Qual é o formato padrão para salvamento de páginas web? O seu formato tradicional de construção, que é o formato HTML. Então, alternativa A. Professor, mas aqui está escrito somente HTML. É porque, como você talvez já saiba, o formato HTML é o formato primário, é o formato padrão para a construção de páginas web, mas não é o único formato existente. E algumas páginas web, aliás, eu diria que é uma quantidade bem significativa, muitas páginas web utilizam outros padrões, outras linguagens para complementar funções adicionais em uma página, que talvez o HTML não pudesse resolver ou não pudesse atender. Então aqui gravar em formato padrão seria o formato HTML. Então tudo é convertido para o formato HTML. Particularmente, eu acho que a alternativa C, ela poderia ser um pouco atraente, né? Porque a alternativa C fala de um formato extremamente popular que é o PDF. Justamente por ser extremamente popular,
Talvez o cara pense, poxa, quando eu tenho um arquivo de texto, do Word, do LibreOffice Writer, eu posso salvar em PDF. Quando eu tenho um arquivo de planilhas de cálculo, eu posso salvar em formato PDF. Então eu acho que quando eu tenho uma página web, eu posso salvá-la em formato PDF. O problema é que você tem que entender que a alternativa que se torna o gabarito, isso você nunca pode esquecer. A alternativa está complementando o enunciado. E o enunciado deixou uma vírgula lá no final. Página da web, vírgula. E aí complemente. Então, você não pode salvar uma página da web em formato PDF, pois o formato PDF não é o formato da página web. Você pode converter um formato para outro, é verdade, mas eu não posso gravar no formato original em outro formato, não faria o menor sentido. Vou gravar no formato do Word, só que em outro formato, então não é mais .docx, é .rtf, mas então você não está salvando no formato do Word, percebe? A frase como um todo é incongruente. Então o HTML, quem se lembrou, né, do HTML como formato padrão de páginas web, provavelmente teria uma chance enorme de acertar essa questão. O gabarito é a alternativa A. Gostou desse vídeo? Dê um like pra gente. Compartilha com seus amigos e, se possível, deixa um comentário, uma sugestão. E nos próximos vídeos, nas próximas ocasiões, a gente tenta te atender, tá legal? Inscreva-se no nosso canal, ativa lá o sininho e você recebe as notificações. Acesse o nosso site, neafconcursos.com.br, observe lá os cursos que nós temos, inscreva-se, bons trabalhos.